Salut! Nessa aula nós vamos aprender os artigos indefinidos em francês na prática e eu também vou te apresentar como é que você cumprimenta e se despede de alguém em francês. Vamos começar observando as imagens e me dizendo o que é que vocês estão vendo. Observez les images et dites ce que vous voyez. Que voyez-vous? Un garçon, une fille ou des personnes? Un garçon. Très bien. Que voyez-vous? Un garçon, une fille ou des personnes? Une fille. Que voyez-vous? Des personnes. Que voyez-vous? Un jeune homme, une femme ou des messieurs? Ce n'est pas un jeune homme, ce n'est pas une femme, ce sont des messieurs. Parfait. Que voyez-vous? Un jeune homme, une femme ou des messieurs? Un jeune homme. Então eu fiz esse exercício rápido com vocês, de prática, para vocês entenderem quais são os artigos indefinidos em francês. Un garçon, masculino, singular. Une fille, singular, feminino. E des personnes, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino, mas aí para o plural. Então aí o plural é invariável, tanto uns quanto umas. Então, um, une, uma, des vai ser uns e umas. Se você estiver falando de uma relation formelle, como é que você vai saluer? Como é que você vai cumprimentar uma pessoa? Você pode dizer bonjour, bonsoir, vous allez bien? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Répétez avec moi. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Isso a gente usa então para cumprimentar uma pessoa quando a gente está encontrando numa relação formal. Percebam que a gente está usando o vous aqui. Vous allez bien, comment allez-vous? A gente pode completar o bonjour e o bonsoir com o monsieur e com a madame, quando você não souber o nome da pessoa. Então, bonjour monsieur, bom dia senhor, ou olá senhor, bonsoir madame, bonsoir monsieur, seria mais próximo do nosso senhor, senhora. Então, oi senhor, olá senhor, bom dia senhor, boa noite senhor, boa noite senhora. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Quando você não sabe o nome da pessoa e você não quer atravessar aquela linha da intimidade, você guarda aí o bonjour, o bonsoir, junto com o monsieur e com a madame. Se for numa relação informal, ou seja, se você conhecer a pessoa, tiver um vínculo afetivo, íntimo, for amigo ou familiar, tudo bem. Aí você pode saluer, você pode cumprimentar desse jeito aqui. Bonjour é usado nos dois, mas você não vai dizer bonjour monsieur nem bonjour madame, só um bonjour. Você pode falar salut. Salut, que é usado tanto para cumprimentar quanto para se despedir. Você pode usar allô. Atenção, allô é só usado no Quebec para cumprimentar pessoalmente. Na França, allô é só no telefone. Allô. Mas no Quebec eles dizem allô, como se fosse um oiê em português. Tu vas bien, então ao invés do vous, está usando o tu vas bien. Ça va, como pergunta ou como resposta. Ça va? Ça va. Que é o nosso tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Que você só muda a entonação. Ça va? Ça va. Je vais bien, merci. Também pode ser usado para formal ou informal. Na relação formal, como é que você se despede? Então, prendre congé é se despedir. Você vai dizer au revoir, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne fin de semaine. No Quebec, a gente não diz isso na França. Na França se diz bon week-end. No Quebec se diz bonne fin de semaine. À demain, até amanhã. Ou à lundi, com os dias da semana, que a gente viu em algumas aulas. À lundi, à mardi,
à mercredi. Só colocar o a junto com o dia da semana, você vai estar dizendo até segunda, até terça, até quarta, até quinta. Lógico que vocês podem adicionar aí o monsieur e a madame quando vocês não souberem o nome das pessoas. Então, au revoir monsieur, au revoir madame, para vocês manterem a relação formal entre vocês. Na relação informal, vocês vão se despedir assim. Au revoir serve para os dois. Salut serve para tanto cumprimentar quanto para se despedir. Tchau, a gente ouve as pessoas dizendo isso, tanto no Quebec quanto na França. Tchau. Bye, esse é mais no Quebec. Bye, on peut dire. Bonne journée, aí é tenha uma boa jornada, tenha um bom dia. Bonne soirée, tenha uma boa noite. Bon week-end, bom final de semana. Bonne fin de semaine, bom final de semana. À demain, até amanhã. À lundi, até segunda. Percebam a diferença entre o bonjour, que é o para saluer, para se cumprimentar quando você chega, e o bonne journée. Bonjour é só uma nasal, o bon, jour. Aqui é bonne, tem um N. Bonne no feminino, bonne journée. Bonjour para saluer, bonne journée para se despedir. Mesma coisa para o bonsoir. Bonsoir para saluer, bonne soirée para se despedir. Numa relação formal, se você quiser pedir informações, normalmente informal ou formal, você vai pedir as informações pessoais de alguém. Você pede o prénom, le nom de famille, então o primeiro nome, o nome de família ou sobrenome, la date de naissance, que é a data de nascimento, la nationalité, l'adresse, o número de telefone. Então aqui você tem o endereço, nacionalidade, endereço e número de telefone. Mas qual é a pergunta para você pedir essas informações? Se você quiser pedir o prenome ou o nome de família numa relação formal, você vai dizer quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Quel est votre nom de famille? Quel est votre nom de famille? Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre adresse? Quel est votre numéro de téléphone? Essas perguntas vocês podem anotar e repetir toda vez que vocês quiserem pedir alguma dessas informações pessoais para alguém em francês, desde que você tenha uma relação formal com a pessoa. Então, quando que vocês vão usar isso? Se você estiver parando alguém na rua para pedir informação, com alguém num serviço, então num caixa, num mercado, num restaurante. Normalmente com um professor na França a gente usa esse tipo de fórmula também, a fórmula formal, então o vous. No Brasil eu sei que a gente é bem mais informal, mas na França normalmente quem você tem um grau de hierarquia menor ou maior, você acaba usando o vous também em respeito. E em algumas famílias se mantém o uso do vous também, naquelas famílias que em português chama o vô, a avó de senhor, senhora, a mãe de senhor, senhora, também usaria aí o vous para perguntar esse tipo de informação. Se for numa relação informal, a gente vai trocar o votre, quel est votre, por quel est ton ou ta. Tô vendo que o votre, ele não muda, ele é invariável. Agora, o quel está variando. O quel tem masculino, que é esse que termina com EL, e o quel tem feminino, que é ELLE. Lá dentro do quel você está vendo L, que é a marca do feminino. Por que que varia? Depende do que você está falando. Então, prénom ali em cima, quel est votre prénom, masculino. Quel, masculino. Agora, quelle est votre date de naissance, date é feminino. Então, você vai usar o quel no feminino. Vejam quando eu troco pro ton e pro ta, o tom e o ta varia. Então não é só repetir votre, tem que mudar ali também. Então repitam comigo. Quel est ton prénom? Quel est ton nom de famille? Quelle est ta date de naissance? Quelle est ta nationalité? Quelle est ton adresse? Quel est ton numéro de téléphone? Talvez vocês tenham percebido que o quelle est ton adresse aqui tá no feminino, o quel tá no feminino, mas o tom tá no masculino.
Então, se o adresse é feminino, por que eu estou usando tom? Porque adresse, por mais que seja uma palavra feminina, começa com uma vogal. Normalmente o tá, o ma, o tá e o sa, que eu vou apresentar para vocês umas aulas mais para frente, os possessivos, eles se tornam mon, tom e som. Então, nesse caso aqui, eu não posso falar que ela é ta adresse, porque ta adresse juntaria duas vogais na passagem de uma palavra para outra. Então, eu troco para o masculino para facilitar a pronúncia. É mais fácil pronunciar quelle est ton adresse do que quelle est ta adresse. Quelle est ton adresse? E para responder? Bom, eu posso usar o mon e o ma, que eu disse para vocês. Mon prénom est, mon nom de famille est. Então, por exemplo, mon prénom est Arthur. Mon nom de famille est Marat. Ma date de naissance est le 30 juillet 1993. Le 30 juillet 1993. Ma nationalité est brésilienne. Mon adresse est São Paulo. Vou falar São Paulo. Mon numéro de telefone é le... E aí coloca o número de telefone. Ou então, vocês podem responder assim. Je m'appelle Arthur. Je m'appelle Arthur. Je suis né le 30 juillet. Eu nasci no 30 de julho. Je suis brésilien. J'habite à São Paulo. Mon numéro de téléphone est le 11 92076 6272. Então, isso aqui, vocês podem trocar pelas informações de vocês e praticarem aí também. Como é que vocês podem se apresentar trocando as informações de vocês aqui? Queria praticar com vocês agora e fazer o exercício seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Vocês vão ver as frases que têm erros. A letra A, B, C e D tem algum errinho aí. O que a gente poderia corrigir para acertar essas frases? Cuidado, porque esse exercício aqui eu estou trabalhando com a formalidade. Então, por exemplo, bonjour monsieur. Já comecei com bonjour monsieur. Je m'appelle Arthur. Et toi? Bom, o erro está aí. Eu não posso dizer bonjour monsieur e terminar com et toi. Se eu estou tratando por bonjour monsieur, o que eu vou usar depois? Bonjour monsieur, je m'appelle Arthur, et vous? Isso mesmo. Na letra B seria salut, vous allez bien? Se eu estou usando salut, eu não posso usar vous. Na verdade, se eu usaria o vous, eu não usaria o salut, porque o salut é o cumprimento informal. Então, ou eu troco o vous por um tu, ou eu troco o salut por um bonjour. Então, salut, tu vas bien. Na letra C, salut professeur. O que eu disse para vocês? Que em relações formais a gente mantém o bonjour. E aí, para o professor, na França, é comum dizer bonjour. Bonjour, professeur, ou bonsoir, de não usar salut. É óbvio que no Brasil a gente não mantém as mesmas regras culturais do que na França. Então, no Brasil não haveria problema de ninguém me chamar de salut, professeur. Mas na França é esperado, né? É esperado que você diga bonjour ou bonsoir para o seu professor. E a letra D, bonjour, à demain. Se você está cumprimentando, você não pode falar até amanhã. Então, se é para falar até amanhã, a gente troca o bonjour por bonne journée. Repitam comigo. O vermelho, bonjour, bonjour. E o verde, bonne journée. Bonne journée. Pronunciem o N. Bonjour, sem N. Bonjour. Bonne journée. Bonne journée. Très bien. Queria fazer só mais um exercício com vocês, que é um exercício de pronúncia, de fonética. Então, para vocês escreverem U ou OU. Lembrando que o som U, da letra U, se escreve com um U só, como na palavra salut. Salut. Que é o U, é o I preso na boca do U. U. Se você não sabe fazer isso, volta na aula do alfabeto para aprender a fazer esse som direitinho. E o som U, de urubu,
ele é escrito com o U em francês, como na palavra vous. Então você tem salut, que é o U, é o I com a boca do U, U. E tem o U do vous, que é o U de urubu. Então, U de urubu se escreve com o U e U se escreve só com U. Vocês vão ver as palavras, eu vou pronunciar, você vai escrever aí ou letra U ou letras OU. Primeiro vocês já sabem. Salut, à plus tard, à plus tard. Segundo, bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. 3. Tu vas bien. Tu vas bien. 4. Vous allez bien. Vous allez bien. 5. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bom, então eu espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem que a gente vai escrever o som U só com a letra U e o som U de urubu com as letras OU. No primeiro, então, como eu disse, salut, à plus tard, você vai só colocar um U. Salut, à plus tard. No 2, bonne journée à vous. Ou 3. Tu vas bien. 4. Vous allez bien. Vous. 5. Bonjour. Comment allez-vous? Guardem isso, então, é uma excelente regra de ortografia, mas também de fonética. O som U de urubu, o som U de urubu se escreve com as letras OU. O som U do francês, que não tem em português, U, se escreve somente com a letra U. D'accord? Anotem isso, essa é uma dica de ouro para vocês não errarem a escrita dessas palavras. Agradeço e a gente se vê na próxima aula. Merci et à la prochaine. Salut!